Falando um pouco mais da máquina e o que vem com ela quando você adquire um ionizador de água da Enagic. Ela vem, a máquina, a caixa vem com vários acessórios, como por exemplo, esse kit de vários adaptadores para dependendo do tipo de torneira que você tem. Então, você não precisa se preocupar com o tipo de torneira que você tem, porque vão vir praticamente todos os tipos de adaptadores de torneiras possíveis e imaginários estarão nesse kit aqui que vem junto com a máquina. Essa válvula difusora também vem para fazer o direcionamento do fluxo da água tanto para torneira normal como para o ionizador. Vem essa torneirinha aqui da água de descarte também com uma ventosa a mais, que eu não estou utilizando aqui, mas ela vem além da ventosa da própria torneirinha, vem mais uma ventosa caso você queira fixar em algum outro lugar para deixar a mangueira mais bem fixada. Também vem um pacote de ácido cítrico e o dispenser para você efetuar o tipo de limpeza que é a manutenção da máquina, que eu vou fazer e vou mostrar a manutenção, esse tipo de limpeza, em outro vídeo mais direcionado só para limpeza. Aqui eu estou falando do que vem da máquina. Vem essa garrafinha aqui com a solução de eletrólise, tá? Veja que a solução de eletrólise é muito importante, porque sem ela a máquina não consegue fazer as águas superácida e superalcalina. Então é importante que você tenha um galão também de catalisador de solução de eletrólise sempre. E isso a Enagic tem de imediato, é só ligar lá e pedir. Vem com um funilzinho para ficar fácil de encaixar aqui no reservatório de catalisador. Todas as instruções e limpezas e comportamentos da máquina estão nesse manual que vem junto com a máquina. Aqui tem todas as informações referentes a esse equipamento. Vem também um guia mostrando todos os acessórios, mostrando quais são e como monta, dando alguns detalhes de uma montagem rápida. E aqui atrás mostra quando você seleciona os botões das águas, o que acontece. Então, por exemplo, quando você seleciona a água Kangen para você beber, na torneirinha secundária de descarte sai a água Beauty, que é a água entre pH entre 4,5 e 6, ou seja, 5,5. Quando você seleciona a Beauty, inverte, e por isso que eu falei que inverte a polaridade e é assim que ela se auto-limpa internamente. Porque quando você seleciona a Beauty, sai a água pH 5,5 pela torneira, pela mangueira principal, e sai água Kangen 9,5 na secundária. Quando você seleciona o botão de superácida e superalcalina, na mangueira principal sai a superalcalina e na mangueira inferior secundária sai a superácida. E aqui, quando você seleciona a água pH neutro, sai pH neutro nas duas. Tanto na primária como na secundária saem o mesmo tipo de água. Lembrando que essa água aqui ela não passa pela câmara de eletrólise, ela só passa pela superfiltragem da máquina. Então ela sai pH neutro e sai também purificada apenas, ela não passa pela câmara de eletrólise. Bom, falando nisso, existem algumas questões que você precisa saber, como por exemplo, algumas notificações que a máquina te dá. Por exemplo, a máquina ela te avisa quando você precisa trocar o filtro dela. E esse filtro a ser trocado, quando ela te avisa, ela te dá mais ou menos um mês para você ter condições e tempo hábil para trocar esse filtro. O filtro, ele vem dessa forma. Ele vem nessa caixa, embalado dessa maneira. Esse aqui é um filtro novo da máquina da Enagic, dessa máquina aqui, tá? Então você pede, isso também é de imediato, né, de estoque, em Sorocaba, ou seja, é o único fabricante de ionizadores de água no mundo que inclusive tem subsidiária no Brasil, né? E então é isso, ela avisa quando o filtro precisa ser trocado.
Ela avisa também, por exemplo, água quente. Pode usar água quente para passar na máquina? É assim, água quente que eu já medi, que eu já tive a ideia de medir isso daí. O que eu já medi, água até no máximo 40 graus, ela suporta. Acima disso, ela começa a dar uma mensagem de hot water, que é água quente. E ela simplesmente interrompe o processo de eletrólise para se autoproteger. Então, aí a hora que você faz com que a água volte à temperatura normal, ela reativa a câmara de eletrólise e ela começa a fazer a água Kangen. Outra coisa, se você tem problema de pressão de água na sua casa, ela vai avisar quando a pressão está muito baixa. Ela pede para você dar um incremento na abertura da torneira, por exemplo, para aumentar um pouco a pressão da água e fazer com que a máquina possa funcionar. Tá? E isso ela avisa aqui no visor. Ela fala increase flow, que quer dizer incremente o fluxo, que daí ela está pedindo para você aumentar um pouco o fluxo, abrir mais a torneira para que saia uma água com mais pressão para ela poder exercer a função dela de eletrólise da água. Isso acontece também no lado oposto, quando você abre muito a torneira e ela está com um fluxo muito forte, com uma pressão muito alta, ela te avisa e pede para você decrease flow, ou seja, diminuir o fluxo de água, diminuindo a pressão da água para que ela possa entrar no range de operação da máquina. O que mais? Ela também avisa, quando você coloca um filtro novo, ela pede para você resetar o filtro. E o reset do filtro, além de estar falando no manual, é aqui, ó. Você abre a máquina, é nesse botãozinho aqui. Nesse botãozinho aqui, ó. Nesse botão está escrito Reset Switch. Tá vendo aqui, ó? Nesse botão aqui é o botão de reset para você zerar a máquina, que daí ela vai entender que você acabou de trocar o filtro dela. Tá? Bom, sobre os acessórios e sobre o comportamento da máquina, é isso que eu tenho para passar para vocês. Ok? Grande abraço, obrigado.